Olá! A partir de agora você vai conhecer a coleção Falando de Sentimentos da Editora Adonis, uma coleção destinada ao trabalho com afetividade na família e na escola. Acompanhe! A coleção Falando de Sentimentos é uma coleção que traz livros de histórias infantis para se tratar um tema que muitas vezes tem sido esquecido pela escola: a afetividade. A coleção Falando de Sentimentos possui 2 kits, um direcionado aos alunos e outro aos professores. O kit do aluno contém 3 livros: O Reizinho e Ele Mesmo, O Menino e a Mãe do Menino e Era Outra Vez o Reizinho e Seus Vizinhos. O seu grande objetivo a cumprir é trazer a oportunidade de que na sala de aula se possa discutir sobre um tema que muitas vezes também se encontra ausente na escola: a convivência. Falar sobre a convivência é falar sobre essas relações entre as pessoas. Estes 3 livros, eles são dedicados a crianças leitoras e leitoras em processo, mas se de repente houver leitores à disposição das crianças, por que não crianças de 3 a 33 anos? 3 suplementos para pais e professores, 3 jogos, o jogo do rei, o jogo da pizza e o jogo da velha. 6 pranchas com atividades, uma coroa do reizinho, uma carteirinha do clubinho, 8 personagens do livro e 8 peças para fazer cenário. Existem pranchas de atividades que as crianças podem fazer sozinhas, acompanhadas por seus pais ou acompanhadas pelos seus professores. Entre elas, a brincadeira de massinha, a brincadeira de entrevista para saber quando o amigo se sente mal ou quando se sente bem na relação com os outros, compõem muitas das várias atividades que são propostas nesse kit das crianças. Neste kit também tem jogos, 3 jogos. Um exatamente para que as crianças possam pensar a relação com os seus pais. Outro para que as crianças possam pensar sobre como se sentem nas diversas situações cotidianas por que passam. E o terceiro, enfim, para que as crianças possam pensar como se sentem personagens em situação de um grande problema que nós temos na escola, o bullying escolar. São todas propostas para que as crianças comecem a entender o valor da convivência na escola. O kit do professor contém um cartaz, o que eu gosto e o que eu não gosto. Um cartaz, canto do desabafo. Um cartaz, recados do reizinho. Um tapete, como eu me sinto quando. Um tapete, como o outro se sente. 6 caixinhas, canto do desabafo. 19 reizinhos em branco. E um semáforo. Quando nós pensamos o kit do professor, a primeira ideia que nós tivemos foi colorir a sala de aula. Colorir a sala de aula para que ela seja prazerosa, para que as atividades marquem um sinal de que a convivência e de que os problemas que a gente tem de convivência na escola sejam resolvidos dentro dela. Por isso o canto do desabafo, onde as crianças podem contar sobre as coisas que sentem sem precisar fazê-lo na frente dos outros, exatamente para garantir o limite à intimidade dela. E tantas outras propostas, por exemplo, como o semáforo para que o professor faça a avaliação do dia, ou então os tapetes de resolução de conflitos, em que as crianças podem experimentar um processo de descentração do seu pensamento, são propostas que fazem o cotidiano da sala de aula ser de fato um cotidiano que vale a pena ser vivido. E para jogar é fácil, preste atenção. O jogo do rei. Este é um jogo para até 4 jogadores, cada um com 12 cartas. Com perguntas e respostas, os súditos procuram a melhor resposta para a pergunta do rei. Aquele que terminar com suas cartas primeiro é o vencedor. Quando se pensa o tema da afetividade na escola, se tem a necessidade de se pensar também naquilo que nós chamamos de autoconhecimento, ou o necessário conhecimento sobre os próprios sentimentos. Isso porque, para que possa se conhecer o que os outros sentem, primeiro é preciso que se conheça a si próprio. Para que eu possa emitir valor ao outro, eu primeiro preciso me dar valor. É exatamente isso que faz o jogo do rei. Neste jogo, as crianças podem aprender a falar sobre aquilo que sentem. Jogo da pizza.
uma saborosa maneira para completar frases. A cada rodada, um jogador joga o dado das cores. A cor que o dado marcar corresponde ao pedaço da pizza. Neste jogo é necessário 2 jogadores. O segundo livro da coleção traz a ideia da relação da criança com a família, ou da criança e a autoridade. Nada melhor do que comendo uma pizza que a gente possa falar sobre as coisas que sente. Então é exatamente o que faz o jogo da pizza, um momento para se falar sobre as situações em que a gente gosta, as situações que a gente não gosta, das coisas que nos preocupam, das coisas que nos alegram. Jogo da Velha. Aqui o tradicional Jogo da Velha ganhou mais interatividade. Quem completar primeiro as trilhas verticais, horizontais ou inclinadas, faz uma pergunta ao outro jogador. Na relação entre pares, existe um problema muito sério que nos preocupa bastante, nós, pais e professores, o bullying. O bullying é um problema entre pares e, portanto, é preciso que as crianças possam pensar na sua situação, como muitas vezes agridem ou como são agredidos ou quando são também testemunhas de uma agressão. Por isso, o Jogo da Velha Diferente é um jogo para se pensar nas diversas situações em que nos colocamos como agressores, como vítimas ou como espectadores de uma situação de violência. Meu desejo e o desejo de todos aqueles que eu represento, de um grupo de estudos e pesquisa em educação moral, do GPEM, é que todas essas ideias, todas essas ferramentas de trabalho sejam para professor e aluno uma oportunidade de que a convivência ética na escola seja um valor. E para adquirir a coleção Falando de Sentimentos é fácil, basta acessar o site www.editoradonis.com.br.